Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta para mais uma aula de física. Aqui quem fala com vocês é o professor Nelson Bezerra. E agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula que nós teremos daqui a pouco. Vamos lá. Teremos a aula número 10. O objeto de conhecimento, vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso exclusivo de medicamentos, vacinas. No detalhamento, nós estudaremos a ótica, princípios da propagação da luz. Muito bem, pessoal, agora que já conhecemos o nosso objeto de conhecimento, o nosso conteúdo e o detalhamento que nós estaremos estudando, né, sobre a ótica, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, veja só, estamos aqui num cenário onde nós estamos mostrando várias situações onde nós estamos vendo a luz, já que nós continuamos estudando a ótica, certo? Estaremos estudando hoje a ótica geométrica, porque nós vamos estudar o comportamento da luz com suas trajetórias, com os seus raios de luz. E aí nós estamos vendo situações, né, aqui na imagem, né, do Sol iluminando a Terra, certo? O Sol envia para a Terra um pacote de ondas eletromagnéticas e nesse pacote vem inserida a luz visível, né, que é a qual nos faz enxergar. É graças a esse pequeno pedaço do espectro eletromagnético, que a gente chama de luz visível, que nós enxergamos os objetos. Os nossos olhos, eles são nossos sensores eletromagnéticos que captam a luz vinda dos objetos e transformam essa informação em imagem aí no nosso cérebro e nós podemos, então, observar os objetos, suas cores, né? Lembrando que nós, seres humanos, somos um dos poucos seres vivos que podem enxergar as cores de forma bem nítida, né? Porque o nosso sentido da visão ele é muito bem desenvolvido, certo? E aí está, nas imagens, vocês estão observando várias fontes luminosas, raios de luz, né? O Sol aí, por exemplo, emitindo esses raios na direção do nosso planeta. Muito bem, e já que nós estamos falando, claro, de raios, vamos aí à definição, né, do que são raios luminosos, pessoal. Gente, raios luminosos são linhas orientadas, a gente está falando da representação, né, dos raios luminosos, claro, né? São linhas orientadas que representam graficamente, é uma forma de representar, né, fazendo-se um desenho, né, essas linhas orientadas, é uma forma de se representar a direção e o sentido de propagação da luz. Tá certo? Então, os raios luminosos são representados por setas orientadas. Um conjunto de raios luminosos, né? Se a gente tem vários raios luminosos, então a gente vai constituir o que a gente chama de feixe de luz, ou feixe luminoso, né? Nós temos aí o feixe de luz, e que pode ser de dois tipos, né? Aliás, três. Esses feixes podem ser convergentes, né? Caso eles se dirijam a um único ponto. Eles podem ser divergentes, no caso deles estarem se dirigindo a pontos distintos, ou ainda podem ser paralelos, ou seja, todos os raios são paralelos entre si. Nós vamos aqui visualizar, então, cada um desses tipos. Vamos já dar uma observada? Veja só, então aqui nós temos uma imagem. Você pode observar, né, que esses raios que estão aparecendo aí, que são originados da vela aqui na nossa primeira imagem, essa nossa primeira imagem aqui,
mostra uma vela acesa, né? É uma fonte de luz. Essa vela produz vários raios em todas as direções, então é uma fonte divergente, né? Ela vai fazendo com que os raios se dirijam para todas as direções, inclusive penetram aí no olho do observador, certo? E aí a pessoa pode enxergar, então, a vela e sua chama, né? Porque a luz chegou até os olhos. E nos feixes de luz aqui, nós temos, olha só, os 3 tipos. Observe aqui o que é um feixe convergente, é quando eu tenho os raios sendo projetados todos em um único ponto, chama desse ponto aqui de P. Então eu tenho aí que quando os raios se dirigem para um único ponto, eu chamo esse feixe de raios, esse feixe de luz, eu chamo de convergente. Agora, quando eu tenho os raios luminosos, geralmente eles são emitidos por determinadas fontes. Quando eu tenho os raios luminosos se espalhando, como aqui nessa parte da figura, eu vou dizer então que esses raios, eles são divergentes. Ou seja, eles divergem um do outro, eles vão para pontos distintos, né? Pontos diferentes. E também eu tenho aqui o feixe de luz que é paralelo. Observe que aqui nem diverge, nem converge, né? São paralelos entre si. Então, eu tenho esses 3 tipos aí de raios, de feixes de luz, certo? Observe aqui, por exemplo, que eu tenho, no restante da figura, algumas situações interessantes, como, por exemplo, essa lente. Eu tenho um feixe de raios que incide na lente de forma convergente, e aí, quando ele passa pela lente, ele fica paralelo. A lente transforma esses raios em raios paralelos. E aqui eu tenho o contrário, né? Eu tenho raios que são divergentes, né? Eu tenho raios divergentes que se tornam raios paralelos, ou se eles vierem aqui pelo outro lado, né? Se eles estiverem incidindo pelo outro lado, eles de paralelo podem se tornar convergentes, certo? Então, uma lente, pessoal, é capaz de fazer isso. Ela é capaz de modificar os feixes luminosos, como a gente viu aí na nossa imagem, tá certo? Agora, pessoal, os corpos que emitem luz, eles podem ser classificados, como a gente vai ver agora, né? Os corpos podem ser classificados em corpos luminosos. O que são corpos luminosos? São aqueles que emitem a luz que produzem, ou seja, são corpos que emitem sua própria luz. E como a gente tem aqui na figura, um exemplo clássico desse corpo luminoso é o nosso Sol, por exemplo. O Sol, ele emite sua luz própria, ele produz sua própria luz e a emite para todo o universo, chegando inclusive na Terra, né? Que é o que mantém a Terra viva, né? Graças ao Sol, que é a única fonte de energia que nós temos, nós podemos sobreviver aqui nesse planeta. Muito bem, o Sol é um corpo luminoso, mas a gente tem outros exemplos. Uma lâmpada acesa, uma vela acesa, um fósforo aceso, são exemplos de corpos luminosos, ok, pessoal? Se você pegar um metal, por exemplo, e aquecê-lo até ele chegar perto do seu ponto de fusão, até ele ficar no rubro, ele também vai emitir luz. Aí eu tenho ali também um corpo que é uma fonte luminosa. Agora, os outros corpos que não produzem a própria luz são chamados de corpos iluminados. São aqueles que recebem a luz dos corpos luminosos, né? E aí essa luz que eles recebem, eles refletem. Então são aqueles que reenviam ao espaço a luz que recebem. E a gente tem aqui um outro exemplo clássico, que é a nossa Lua. A Lua recebe a luz do Sol e a luz do Sol, ao refletir na Lua, ela pode vir para a Terra. A gente pode colocar aí uma situação nas épocas de lua cheia, né? Quando você tem aí locais que não tem iluminação artificial, em época de lua cheia, como a Lua reenvia essa luz para a Terra, a luz do Sol, né, refletida,
a noite fica mais iluminada pela própria lua, né? A gente sabe, né? Você aí já deve ter tido essa experiência de observar em noites de lua cheia que a noite fica mais clara, por causa de que a lua reflete a luz do sol, né? Ela não é um corpo iluminado, porque ela não produz a sua própria luz, ela simplesmente reflete. E aí a gente tem inúmeros exemplos desses corpos iluminados. A lua, qualquer objeto iluminado por uma fonte, reflete a luz dessa fonte, né? Um jarro de flores, um automóvel, uma parede, né? Tudo aí são corpos iluminados. Bem, agora vamos para as fontes de luz, né? Os corpos luminosos e iluminados constituem fontes de luz. E aí eu vou classificar essas fontes em dois tipos principais. São as fontes primárias, que são os corpos luminosos. Veja, a gente chama de fonte primária os corpos luminosos, ou seja, o sol, a lâmpada acesa, a vela acesa, o fósforo aceso, o metal aquecido até o rubro, serão conhecidas como fontes primárias, porque estão produzindo a sua própria luz. As fontes primárias, portanto, são os corpos luminosos. Já as fontes secundárias são os corpos iluminados, aqueles que recebem a luz de qualquer outra fonte primária e refletem essa luz. E a gente pode citar como exemplo desses corpos iluminados a lua, os objetos, né? Os objetos em geral, né? Uma parede, certo? E assim sucessivamente, né? Então, aí a gente tem os exemplos dos corpos das fontes primárias e das fontes secundárias. E as fontes secundárias são aqueles corpos que são iluminados. Muito bem. E a luz em si, né? A luz, que é o objeto aí do nosso estudo, ela pode ser também de dois tipos. Eu posso classificar a luz como sendo monocromática. E aí, o que é a luz monocromática, né? É aquele raio de luz, é aquele feixe, aquela parte da luz visível que só é de uma cor, né? Você deve lembrar, por exemplo, se você não lembra, você vai saber agora, que a nossa luz, a luz branca, a luz visível, ela é a união de todas as cores. Todas as cores estão na luz branca, certo? A luz emitida pelo Sol, ela vem com todas as cores ali. Se você misturar todas as cores, dá o branco, né? Fica a luz branca. Mas se a gente dividir essa luz branca em difração, por exemplo, com um prisma, como tem aqui na imagem, né? Um prisma recebendo a luz branca e refratando essa luz, né? E você percebe que vai aparecer as cores, né, do arco-íris, as cores que são constituintes da luz visível. Então, a gente diz que uma luz monocromática é de só uma cor, ou da cor vermelha, ou da cor amarela, ou da cor azul, e assim sucessivamente. E a luz também pode ser policromática. É o caso, né, da luz branca. É uma luz policromática, ou seja, é resultado da superposição de cores diferentes, tá? Então, a luz policromática, ela é uma mistura de várias cores ao mesmo tempo, tá certo? Agora, a luz, ela se propaga, né, por diferentes meios por onde ela pode se propagar, né, por onde ela pode caminhar, por assim dizer, né? E esses meios também têm uma classificação. A gente pode classificar os meios de propagação da luz em três tipos principais. Os meios que são ditos transparentes é quando
a luz, quando se propaga por aquele meio, ela me dá uma visão dos objetos com uma grande nitidez, ou seja, eu vejo os objetos de uma forma nítida. Como, por exemplo, quando a luz se propaga através do ar, nós podemos ver os objetos de forma nítida, certo? Então, o ar é dito um meio transparente para a propagação da luz. Quando nós temos também um vidro bem lisinho, bem polido, né? Quando a luz se propaga através desse vidro, eu também posso ver os objetos com nitidez, né? Mas tem que ser um vidro bem polido, certo? Se for um vidro que não seja polido o suficiente, eu não verei os objetos com nitidez. E aí, um exemplo desses vidros que não são polidos são aqueles que fazem com que a luz se propague nesse meio de forma translúcida. Esses meios são conhecidos como meios translúcidos. Eu ainda consigo ver os objetos, mas eu não consigo ver com perfeita nitidez, eu vejo com menor nitidez. Esses meios translúcidos são aqueles que permitem que a luz se propague por ele, mas eu vou observar os objetos que estão emitindo essa luz na direção dos meus olhos de forma menos nítida, né? Com menor nitidez. Não vou enxergar os objetos perfeitamente, tá certo? São os meios translúcidos. É como se fosse um meio translúcido, é como se fosse um meio termo entre o meio transparente e os meios que são ditos opacos. Esses meios opacos, eles não permitem que você visualize o objeto, você não enxerga o objeto. Por exemplo, uma parede de concreto é um meio opaco. Se a luz estivesse propagando, né, você tiver de um lado da parede, você não consegue ver os objetos que estão atrás da parede, porque a luz não consegue se propagar por aquele meio, que é a parede. E aí eu vou chamar esse meio de meio opaco. Nos meios opacos, a luz não consegue se propagar e eu não tenho uma visualização dos objetos. E aí eu vou mostrar aqui uma imagem para você, onde você vai entender melhor essa classificação dos meios de propagação da luz. Veja só. Olha só. Vidro perfeitamente transparente. É a primeira parte aqui, ó. Aqui eu tenho um meio que? Eu tenho um meio transparente, porque eu vou enxergar aqui o nosso vaso de flores, olha, de uma forma bem nítida. Vou enxergar muito bem o vaso de flores. E aí, veja que nos meios transparentes, a luz se propaga direitinho aqui, ó, com seus raios paralelos entre si, né? Raios paralelos entre si. Então, é o meio transparente. Já no meio translúcido, a luz não consegue se propagar tão bem quanto no meio transparente. Ela consegue passar, mas ela, quando passa para o outro lado, ela diverge, né? Ela não sai perfeitamente com os raios paralelos entre si. E aí eu consigo ainda enxergar o jarro de flores, mas de uma forma embaçada, de uma forma sem nitidez. Já quando eu tenho o meio opaco, olha só, o jarro está lá atrás desse meio, mas eu não consigo ver o vaso de flores, porque os raios luminosos não passam pelo meio opaco aqui, ó. O raio luminoso chegou no meio opaco e ele não passou. Foi bloqueado. Então eu chamo esse meio aqui de meio opaco. Tá bom, pessoal? Muito bem. Agora vamos conhecer alguns princípios importantes, que são os princípios básicos da ótica geométrica. Vamos começar aí observando o princípio de propagação retilínea da luz. Muito importante esse princípio, pessoal. O que diz aí no meio de propagação retilínea? Nos meios homogêneos e transparentes, veja, não é em qualquer meio, né? Homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. E aí nós temos aqui a imagem mostrando para você, né, exatamente essa situação, né? Eu tenho aqui uma fonte pontual, né,
uma fonte de luz, né? Primária, né? Com certeza, que está emitindo raios de luz na direção desse anteparo C aqui, ó. Veja que o anteparo C é um meio de propagação opaco. E aí, esse obstáculo, né? E aqui, atrás, eu vou ter a sombra desse objeto aparecendo lá atrás. Ou seja, nessa região aqui do meio, os raios de luz não estão incidindo, não passaram. E aí eu tenho uma região de sombra. Exatamente porque a luz, ela não faz a curva depois do obstáculo e vai iluminar aqui dentro. A luz não faz curva. A luz se propaga sempre em linha reta. A projeção da sombra S de um corpo C por uma fonte F sobre um anteparo evidencia que a luz se propaga em linha reta, tá, pessoal? É o princípio de propagação retilínea da luz. Se a gente considerar uma fonte de luz extensa, os raios de luz provenientes da fonte e que tangenciam o corpo opaco, C, determinam no espaço além de C duas regiões. Uma que a gente vai chamar de sombra, que não recebe nenhuma luz da fonte, e outra que a gente vai chamar de penumbra, que recebe luz apenas de alguns pontos da fonte AB. O ponto P da figura pertence à penumbra, estando iluminado apenas pelo trecho AD da fonte. Bem, aí você só vai entender esse texto vendo a figura, que é o que a gente vai ver aqui a figura para explicar para vocês direitinho o que está acontecendo aqui com essa fonte extensa. Veja que agora a fonte de luz aqui, ó, essa fonte de luz AB, ela é uma fonte de luz extensa, ela está emitindo vários raios divergentes entre si, né? Na direção aqui desse anteparo C, desse obstáculo C. E aí veja que alguns pontos da fonte, né, que passam em linha reta, eles não vão atingir uma certa região atrás do obstáculo, que a gente chama de região de sombra. Mas alguns pontos aqui, alguns raios de luz, ó, atingem certas partes aqui. Veja que esse raio passou daqui, e essa parte aqui está sendo um pouco iluminada, que é o que a gente chama de penumbra. É como se fosse uma sombra mais fraca, é a penumbra. Quando a fonte é extensa, AB, definem-se a sombra, que não recebe luz, e a penumbra parcialmente iluminada. Então, fontes extensas geram sombra e geram penumbra. Ok, pessoal? E agora a gente vai falar de um fenômeno extremamente importante, né? Um fenômeno natural, que é o eclipse solar. Veja, ocorre o eclipse solar quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Você sabe que a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra. Mas quando eles se alinham de certa forma, em que a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, a Lua projeta na Terra a sua sombra. E é a sombra da Lua projetada na Terra que eu chamo de eclipse. Então, o eclipse solar é quando a sombra da Lua é projetada na Terra. E a gente tem dois tipos de eclipse, né, pessoal? A gente tem o eclipse solar e também tem o eclipse lunar. É quando a Lua fica na sombra da Terra. Então, o eclipse solar ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, projetando a sua sombra sobre a Terra. Nas regiões do planeta onde o Sol é observado, sendo completamente tapado pela Lua, ocorre o chamado eclipse solar total. Tais regiões encontram-se na posição da sombra da Lua. Nos lugares onde o Sol não fica completamente encoberto pela Lua, ocorre o eclipse solar parcial, correspondente às regiões de penumbra da Lua. Caso a órbita da Lua ao redor da Terra fosse alinhada com a órbita da Terra ao redor do Sol, sempre teríamos eclipse solar durante a fase da Lua nova. E a gente tem aqui para mostrar para você, pessoal, aqui no nosso link interativo, exatamente a situação aqui, primeiro do eclipse solar, onde a Lua ela vai se interpor aqui, ó, entre o Sol e a Terra. E aí a sombra da Lua, né, a sombra da Lua,
ela vai ser projetada na Terra. Observe aqui que a Lua está aqui, ó. E aí, olha só, aqui eu tenho o eclipse solar. Veja que a Lua está se interpondo entre o Sol e a Terra, e a sombra da Lua vai ser projetada na Terra. E a gente também tem o eclipse, que é o eclipse lunar. É quando acontece o contrário, né, pessoal? É quando eu tenho a Terra se interpondo entre o Sol e a Lua. E aí o que acontece? Acontece, então, o eclipse que a gente chama de eclipse lunar. Ok, pessoal? Então, esses aí são os eclipses solar e lunar. Temos aqui alguns outros princípios da ótica geométrica para mostrar a você. Nós falamos do princípio da propagação retilínea, que é o responsável também pelo acontecimento dos eclipses, e agora vamos falar do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Veja, a trajetória seguida pela luz independe do sentido de sua propagação. Então, veja, se o raio ele vai de A até C, passando por B, que é o caso da primeira figura, ele também pode voltar de C para A, passando por B. É o princípio da reversibilidade. Se o raio de luz vai por um caminho, ele pode voltar também pelo mesmo caminho. Temos também aqui o princípio da independência dos raios de luz. Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se os outros não existissem. E aí a gente tem na imagem, olha, vários raios de luz, né, de uma iluminação, né, de um palco. E aí você vê que os raios se cruzam, mas um não interfere no outro. Cada um é independente do outro. Ok? É o princípio da independência dos raios de luz. E agora nós temos aqui um exemplo para mostrar a você, um exemplo de vestibular, né, da UEC 2015, que diz o seguinte: considere uma fibra ótica distendida ao longo de uma trajetória sinuosa. Uma das extremidades recebe luz através da fibra e sai pela outra extremidade. Note que a fibra não segue uma trajetória retilínea. Essa aparente violação dos conceitos da ótica geométrica a respeito da propagação retilínea da luz pode ser explicada da seguinte forma. Aí nós temos as seguintes afirmações, olha só. Letra A. A luz percorre trajetórias retilíneas no interior da fibra, sofrendo múltiplas reflexões na superfície da fibra até a saída. Letra B. A luz no interior da fibra somente se propaga se a fibra estiver disposta em linha reta. C. A luz sofre refrações múltiplas durante sua propagação, havendo apenas uma reflexão total na saída da fibra. Letra D. A luz no interior da fibra viola os princípios da ótica geométrica. Bem, pessoal, olha só. A gente sabe que a fibra ótica ela consegue transmitir a luz pelo seu interior, mesmo que ela esteja fazendo curva, né? Mesmo que se o fio da fibra ótica estiver curvado. Mas o que acontece lá dentro? Acontece o fenômeno da reflexão total. A luz dentro da fibra, ela vai refletindo nas paredes da fibra. E ela vai lá dentro se propagando em linha reta dentro da fibra. Portanto, a resposta correta para o nosso exemplo é a letra A. A luz percorre trajetórias retilíneas no interior da fibra, sofrendo múltiplas reflexões na superfície da fibra até a saída. Então, veja só, letra A, resposta correta. E no gabarito comentado, nós temos o seguinte: a fibra ótica funciona através do princípio da reflexão interna total da luz, que ocasiona uma propagação contínua da luz em seu núcleo interno com a menor perda de sinal possível. Muito bem, pessoal, aí está então o nosso exemplo, né, falando aí da fibra ótica, onde acontece reflexão total. Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final, então, da nossa aula, e espero que vocês tenham gostado, me despeço de vocês e a gente se encontra aqui em outra oportunidade. Tchau, pessoal.